Muito obrigada. Agora nós vamos iniciar os trabalhos da mesa de número 5, a mesa que traz para a gente os cases de sucesso da cadeia de abastecimento. Neste painel, nós vamos conhecer, sob a perspectiva de líderes empresariais, quais são os cases de sucesso em ESG de empresas relevantes da cadeia nacional de abastecimento. O meu boa tarde, desde já, muito obrigada pela participação de todos vocês que vão compor agora o nosso painel, começando por Márcio Napo, que é diretor de sustentabilidade da JBS. Gostaria também de convidar o Flávio Souza, diretor comercial de soluções energéticas da CPFL Soluções, Arthur Engai, gerente de desenvolvimento de negócios e mercado para a América Latina, da Chemours Option. Convido também a Carla Kripa, vice-presidente de Relações Corporativas, Ambev Brasil. O Pedro Massa, seja muito bem-vindo, vice-presidente de Operações e General Manager da Coca-Cola Brasil. Temos também conosco Stephanie Engelhar, que é vice-presidente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Comunicação do Grupo Carrefour Brasil. E muito bem-vindos, então, ao nosso encontro, ao nosso primeiro fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento. Nesse painel, essa mesa de número 5, a gente traz aqui cases de sucesso da cadeia de abastecimento, exatamente com o objetivo de inspirar toda a cadeia. Eu vou explicar para vocês como vai se dar a metodologia do nosso painel, e daí em diante a gente assume, então, o debate, tá bom? Diferentemente dos fóruns e congressos a que estamos acostumados a participar, o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento tem como objetivo eleger desafios e propostas concretas de soluções de alto impacto econômico, social, ambiental e de governança. Por essa razão, eu vou compartilhar brevemente com vocês os resultados de uma pesquisa preliminar que foi realizada com participantes deste fórum. É essa pesquisa que vai servir de pano de fundo para as questões que nós vamos discutir aqui com os nossos painelistas e debatedores. Vamos, então, à síntese dos resultados da pesquisa. Eles foram agrupados em 4 eixos e a gente gostaria de apresentar agora para começarmos, então, os nossos trabalhos. A governança da cadeia nacional de abastecimento em si surgiu como um tema suportado pela necessidade de uma política nacional de abastecimento amparada por segurança jurídica, metas e padrões de medições de performance e impacto, e transparência na cadeia de agregação de valor. Partindo disso, nós abrimos os outros 3 eixos: qualidade e segurança dos produtos, redução do desperdício e economia circular. A partir desses eixos, nós conseguimos agrupar os temas resultados da pesquisa, com alguma relação de interdependência. No eixo qualidade dos produtos, nós podemos destacar valor nutritivo dos alimentos e alimentos saudáveis, a produtividade vinculada à redução de desperdícios, a carga tributária, que depende das reformas administrativa e tributária, e estão vinculadas à transparência da cadeia nacional de abastecimento. A agricultura familiar, através de uma rede de compra e comercialização dos produtos, pode sim reduzir o desperdício e colaborar com o combate à fome. A redefinição dos atuais prazos de validade por melhor consumo até best before date pode elevar em muito a doação humanitária e a venda solidária de alimentos, conectando o mapa da fome com o mapa do desperdício. A adequação à carga tributária pode ampliar o acesso da população aos produtos de consumo essenciais, com impacto direto ao combate à fome. A equidade racial e de gênero promove a inclusão social, e esses fatores contribuem com a geração de emprego e de renda. A importância da economia circular gera impacto direto no uso da energia, da água, da logística reversa de embalagens, a reciclagem, geração de resíduos e emissões, tudo isso influenciando diretamente no clima e no meio ambiente e colaborando com a inclusão social, geração de emprego e de renda. Desta forma, nós consolidamos aqui os principais resultados da pesquisa e nós organizamos as demandas que deveremos tratar hoje.
todas elas sob a perspectiva de impacto econômico, social, ambiental e de governança, que são os pilares da agenda ESG. Tá bom? Então, a partir de agora, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso painel de desafios e propostas, painel que fica aqui, ó. Nesse painel, os desafios e propostas, as ideias que estão sendo apresentadas aqui pelos nossos painelistas e debatedores, as explanações, serão registradas em tempo real. Então, à medida que eles forem opinando, sugerindo reflexões, apontando soluções, a nossa equipe vai compilando esses desafios e propostas e colocando tudo aqui nesse quadro. Depois da fala de cada um dos nossos convidados, aí sim nós abriremos para perguntas. E no final faremos a votação dos 3 desafios mais importantes e propostas de soluções que as nossas conversas aqui produzirem. E essa é a dinâmica que a gente segue durante todo o dia, tá? Só que na última mesa, vai acontecer daqui a pouco, depois dessa, de número 5, os presidentes das 15 entidades de classe que compõem a Cadeia Nacional de Abastecimento vão eleger as 5 melhores propostas de geração de impacto. Então, a gente está discutindo vários desafios, várias propostas, mas somente 5 serão selecionadas para representar o posicionamento institucional da Cadeia Nacional de Abastecimento. Tá bom? Todo mundo compreendeu a dinâmica? Então, vamos lá. Para começar, eu gostaria de perguntar aqui para os nossos painelistas, nossos convidados, eu gostaria de saber deles a perspectiva de cada um com relação a essa primeira pergunta, uma pergunta comum a todos. Quais são os maiores desafios e soluções que estão dedicados a solucionar nas atividades que vocês atuam? Quem gostaria de começar a responder essa pergunta, pode ficar à vontade. Bom, se quiserem, eu estou da esquerda ali, eu posso começar a fazer uma boa contribuição aqui. Dos temas que mencionamos sobre energia, eu vejo como um tema de energia, um tema de um consumo mais consciente e focar no drive de eficiência energética. Isso aqui vai trazer um benefício não somente para as entidades que consomem energia, porque energia é um tema latente aqui, ele cobre ele é subgrupo de muitos desses temas da síntese que a Rosane compartilhou conosco aqui, porque energia você garante também qualidade dos alimentos, energia você garante também menos desperdício, energia você consegue estar presente em todos os pontos. Então, consumo consciente e evitar desperdício, então eficiência energética diante da cadeia toda, você consegue ter grandes contribuições aqui, grandes benefícios, não diretamente para a empresa que está consumindo energia, mas a cadeia inteira, impactando diretamente no meio ambiente, onde você tem um consumo menor de energia, uma necessidade menor de ter impacto ambiental com os tipos de gerações, mesmo que sejam gerações renováveis, mas se você tendo uma eficiência energética maior, você pode ter uma contribuição maior, reduzindo custos, menos desligamentos, menos impactos na cadeia toda. Muito bem, Arthur, conta pra gente o que você pode trazer em termos de soluções que possam ser inspiradoras. Soluções a partir da sua experiência, da sua área de atuação. Legal, obrigado, Rosana, Abras, toda a organização. Acho que é uma honra, um privilégio estar aqui compartilhando um pouco dos valores, das crenças que eu, mais que profissionalmente, também individualmente, acredito muito nesse tema do ESG, né? Acho que o Flávio falou muito bem, a questão do tema energético é chave, né? A forma como a gente consome energia tem um impacto climático, tem um impacto nas emissões de gases de efeito estufa, né? O Brasil tem uma matriz hidrelétrica predominantemente, mas em situações a gente sente secas, estiagens, a gente ainda depende de muitas fontes de energia que poluem, que têm um certo impacto climático, né? Acho que esse é um ponto, e a minha área especificamente falando, e trazendo um pouco aqui mais como um foco a questão dos gases de efeito estufa, né? E a gente sempre associa gases de efeito estufa à questão das queimas de combustível
ou mesmo as queimadas, né, que está muito alinhado com a realidade brasileira, né? Mas eu gostaria de trazer aqui um tópico para a realidade um pouco mais próxima do setor varejista e da cadeia de abastecimento. Talvez muitos de vocês não saibam, mas dentro de um supermercado há um acúmulo de gases de efeito estufa de alto potencial que a gente não está dando devida importância, né? De acordo com um estudo feito em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, com o objetivo de estabelecer metas para o cumprimento do acordo do Protocolo de Montreal, né, um acordo que o Brasil é signatário, né? Esse estudo mostrou que 94% dos supermercados avaliados eles tinham problemas graves, né, na parte de manutenção e instalação de sistemas de refrigeração. E como o Flávio agora bem comentou, a refrigeração é um dos principais consumidores, né, de energia dentro de um supermercado, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe o grau da importância da cadeia do frio em nossas vidas, né? Os alimentos talvez seja o melhor exemplo, o exemplo mais comum, mas a gente depende muito, até um exemplo hoje que a gente está vivendo, até a questão das vacinas, né? Se não fosse a logística e o transporte, né, das vacinas, a gente teria problemas ainda maiores, né? Isso tudo dentro de um sistema de refrigeração. Esses sistemas de refrigeração, eles possuem gases de refrigeração que, quando vazam, né, geram um impacto sobre o aquecimento global bastante alto, né? Então, pode ser um problema específico e de baixa relevância, mas eu gostaria de trazer para essa pauta, para esse fórum, pois acho que é algo, sim, relevante. Não é à toa que o Protocolo de Montreal, né, foi revisado e agregado a uma emenda chamada Emenda de Kigali. O Brasil, de forma simbólica, assinou esse acordo em 2016 e que foca justamente no controle e redução de gases de alto potencial de aquecimento global, né? Então, colocando como um exemplo aqui, um supermercado médio, um tamanho aí em torno de 500 metros, né, ele tem ali mais ou menos 150 quilos desse gás de alto potencial de aquecimento global, que é, quando emitido, ele gera um impacto de cerca de 600 toneladas de CO2 equivalente. Essa quantidade, traduzida em outras formas de emissões, equivaleria a cerca de 1.300 veículos a mais circulando pelas ruas, né? Ou cerca de 670 mil litros de gasolina queimados pelos mesmos veículos. Isso acontece, de acordo com esse estudo, uma vez por ano, né? Esses supermercados, quando mal administrados, quando a manutenção não é bem feita, esses gases vazam e geram esse impacto. Então, nossa proposta é que possamos ter mais atenção, mais cuidado dentro dessa área, as empresas possam desenvolver projetos mais sustentáveis que foquem não só na questão, né, de utilização de tecnologias mais sustentáveis com menor impacto ambiental, buscar olhar a questão da eficiência energética como uma propriedade até mais relevante do que propriamente dito do efeito direto, né, das tecnologias que emitem gases de efeito estufa, e olhar principalmente, acho que a coisa que está muito na nossa mão, né, a forma como a gente está cuidando, né, dos nossos ativos, dos nossos sistemas, dos nossos equipamentos. Eu acho que é uma questão que começa, logicamente, com a educação, com a gente realmente, ao invés de corrigir, né, prevenir, né, qualquer vazamento, inclusive, desses gases, e olhar para frente, né, essas tecnologias. Acho que a ciência, a indústria, ela evoluiu, existem tecnologias disponíveis hoje que possibilitam você reduzir em até 99% os gases de efeito estufa, esses gases que eu comentei, e, além disso, trazer uma economia de energia, né, o efeito indireto, que a gente chama de uma economia de energia. Os gases refrigerantes, a gente tem vários casos aqui no Brasil já de aplicações de gases refrigerantes que possibilitaram uma redução de consumo de até 12%, em um sistema já existente, né, um sistema que você não precisaria trocar esse sistema, você fazendo um ajuste, fazendo o que a gente chama de um retrofit, você passa a ter um gás muito menos impactante do ponto de vista ambiental, do efeito direto, e com uma economia de energia também que a empresa pode também tomar como retorno do investimento que ela fez, né? E até reaproveitamento energético a partir da geração de resíduos, né, Arthur? São vários mecanismos, várias ferramentas de redução de gases do efeito estufa,
de tentar, inclusive, capturar o carbono ali na emissão dele, na chaminé da fábrica, captura no ar, soluções climáticas naturais. A gente tem uma série de soluções apresentadas para esse debate de mudança climática, que está realmente no foco da agenda ESG. Eu quero passar a bola para a Carla, porque a gente sabe que a Ambev tem um histórico maravilhoso de otimização de recursos hídricos, né, Carla? Mas você fica à vontade para trazer para a gente outros cases de sucesso que você representa. Só citei aqui porque é o que chama mais atenção quando a gente recebe um player do setor. Perfeito, muito obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite, parabéns para a Abas pela organização desse evento, realmente muito importante a gente falar sobre ESG na cadeia de abastecimento. Grande prazer estar aqui hoje. Com certeza posso falar sobre água, sobre eficiência hídrica, mas aqui eu peço licença, dado que os dois panelistas anteriores selecionaram os temas de meio ambiente e a gente está falando de ESG, eu também tinha selecionado aqui um tema de meio ambiente, além da água, economia circular, mas eu peço licença para trazer um outro, então eu vou mudar agora aqui o tema e trazer o desafio da diversidade e inclusão, que também indo para a letra S, né, para a gente cobrir o ESG de forma mais ampla, é um desafio muito importante. E quando a gente olha valores e tendências da sociedade e o que vai reger a sociedade na próxima década, a gente vê que está cada vez mais voltado também para a diversidade e inclusão. E a gente sabe que tem muita distância, muito caminho pela frente ainda para as empresas estarem bem posicionadas em relação a isso. E aí, quando eu falo de diversidade e inclusão, eu falo não apenas de mais mulheres na liderança, mas também mais pessoas negras, mais portadores de deficiência, LGBTQ+, enfim, a diversidade e inclusão de uma forma mais ampla. E aqui, como um exemplo de uma solução para endereçar esse problema, eu busquei aqui um exemplo que ele vai conversar com a maioria das empresas que está aqui nesse painel. É um trabalho em rede, um trabalho em parceria, uma ação coletiva que foi anunciado recentemente, que é o Mover. O Mover é um movimento pela equidade racial, que além da Ambev ser signatária, conta também com a Coca-Cola, com Carrefour, JBS, são 45 empresas no total. E a minha proposta é essa, que a gente atue nisso de uma forma realmente coletiva. O Mover, ele sendo um movimento pela equidade racial, ele olha especificamente essa questão da raça, mas a gente pode pensar em modelos parecidos também para a questão de gênero, para também as outras lentes da diversidade e inclusão. E o grande objetivo desse movimento, do Mover, é dar oportunidade para as diferentes pessoas e ter as diferentes pessoas respeitadas, diferentes etnias, diferentes raças respeitadas. Foi criado um plano de ação, sabendo que a mudança começa de dentro para fora, com ações práticas, ações internas e também ações voltadas para... Caiu a nossa conexão com a Carla, é isso? Ela estava falando sobre o Mover. Carla, desculpa, houve uma interrupção na sua fala quando você estava falando sobre a necessidade de parcerias, desse processo colaborativo, partindo da ilustração sobre o Mover. Pode continuar. Tá bom. Vocês perderam tudo, então? Só para saber de onde eu recomeço aqui. Vocês escutaram sobre as empresas que fazem parte? Isso. Ou não? Exatamente. Você citou várias empresas, a Coca-Cola Brasil. A partir daí, pode retomar. Então, o Mover, ele tem como objetivo ser uma ferramenta, né, de combate para promoção da equidade racial, atuando aí na redução das desigualdades no Brasil, com o objetivo de dar oportunidade e de ter todas as pessoas respeitadas. E aí as empresas, né, o grupo todo, ele criou um plano de ação, sabendo que a mudança ela começa de dentro para fora, com ações práticas, tanto internas nas empresas, como voltadas para a comunidade, para o ecossistema, né, clientes, fornecedores, enfim, o ecossistema, a cadeia de valor de uma forma mais ampla, e trabalhando em 3 pilares principais para reduzir o cenário de desigualdade racial no país, que são a liderança, né, ter mais líderes de diferentes raças, a capacitação, então muito treinamento, dar oportunidade para as pessoas, e a conscientização, trabalho em relação à inclusão. E o grande objetivo desse movimento é conseguir 10 mil cargos de liderança para pessoas negras até 2030. Então, a minha proposta, compartilhando esse desafio da diversidade e inclusão e também o Mover como uma solução coletiva, em parceria, trabalho em rede, é que todas as empresas que estejam escutando conheçam, busquem mais informações sobre o Mover,
entrem no movimento e realmente a gente possa fazer algo transformador e ajudar aí milhões de brasileiros a ter uma sociedade com cada vez mais equidade racial. Obrigada, Carla. Stephanie, o que você traz para a gente de inspirador aqui para a nossa audiência? Boa tarde a todos, um prazer enorme estar com vocês aqui falando sobre esse tema tão importante que é o ESG. Eu vou tentar fazer passar pelos temas de ESG e algumas ações nossas concretas, porque eu acho que falar de ESG é falar de ações concretas. Então, nós temos alguns temas prioritários. Sem dúvida, clima, emissões de gás. Desmatamento. Somos o primeiro comprador de carne no Brasil e isso obriga, de uma certa forma, a gente a olhar isso com muito cuidado. A questão da economia circular, a gente falou dos resíduos, desperdício. As cadeias produtivas, a gente não pode esquecer que somos intermediário entre alguém que fabrica e alguém que vende. Somos nós, mas alguém que compra. Sem falar do papel social, eu acho que o varejista tem um papel social, estou falando de empregos, estou falando de papel social também no sentido de doar, fazer uns movimentos realmente genuínos num momento tão difícil de pandemia. É óbvio, nossa amiga da Ambev, a Carla, falou muito bem da questão da diversidade, da inclusão e da luta contra o racismo. E quem poderia melhor falar desse tema do que Carrefour depois do evento de Porto Alegre? Eu vou voltar nisso um pouco. Então, são os temas que, nesse momento, essas temáticas que realmente direcionam a todas as questões de ESG dentro da companhia. Questão de clima, rapidamente, emissões de gás. Eu acho que temos uma questão de logística importante, somos presentes no país inteiro e já fizemos um trabalho muito grande de otimização da nossa logística, iniciamos testes com caminhões de biogás, eu acho que isso é fundamental também, mudar a fonte de energia, produtos regionais, ou seja, quanto mais nós vamos trabalhar com produtos regionais, quanto mais ou menos vamos ter emissões de gás poluentes. A questão do desmatamento, para nós, é fundamental. Vocês sabem que tem essa questão da Amazônia, a gente fala muito da Amazônia, mas não é só da Amazônia que a gente tem que falar, tem o Cerrado, questões importantes aí, carne e soja. Na questão da carne, hoje somos o único varejista no Brasil a fazer um geomonitoramento das fazendas. Ou seja, nosso amigo da JBS com certeza vai falar disso também, mas somos o único varejista a fazer esse geomonitoramento das fazendas, ou seja, a gente pode dizer todo mês se as fazendas de onde vem da carne que a gente compra desmatam ou não. Se for o caso, elas são automaticamente eliminadas, a gente pede para o frigorífico eliminar essas fazendas das compras do Carrefour. É óbvio que isso não se faz sem uma governança interna importante. Todas as áreas comerciais estão mobilizadas e participamos de vários fóruns nessa questão importante de desmatamento. Pela primeira vez em 2020, tivemos o terceiro setor, os governos estaduais e federal, junto com o mundo empresarial, se mobilizando com essa questão de desmatamento. A questão de economia circular já foi amplamente dito, mas já estamos reciclando, porque no fundo a questão chave aqui é reciclar para não precisar usar mais novos embalagens, etc. Estamos reciclando 50% dos nossos resíduos. Só para ter um elemento de comparação, na França, hoje, que é um país, a gente falou de países nórdicos, mas a França é também um país que está avançando nessa questão, já recicla 70%. Nosso objetivo é daqui a 2025 chegar a esses 70%. Então, um exemplo concreto, os resíduos orgânicos, a gente hoje consegue reciclar esse lixo para compostagem. Então, eu acho que é uma iniciativa interessante dentro da loja, para ser vendida também dentro da loja. As cadeias produtivas, temos todas as questões de bem-estar animal e isso é uma questão que está ficando cada vez mais importante e estamos cada vez mais olhando como os produtores criam esses animais de uma forma correta,
com selo de qualidade, eu acho que isso é um ponto importante, e a questão do trabalho escravo, que não deixa de ser uma questão ainda importante no Brasil. Para falar do nosso papel social, entrando no S, eu vou falar de empregabilidade. Eu acho que é importante, somos um setor que emprega mais de quase 2 milhões de pessoas. Só em 2020, o Carrefour contratou 7 mil novas pessoas em plena pandemia. Então, o que eu quero dizer é, nós temos um papel nessa questão da empregabilidade e principalmente dos jovens. Nosso papel é empregar mais jovens e formar esses jovens. Eu não poderia deixar de falar de doações. Doações faz parte da nossa missão também. Em 2020 e 2021 vamos doar teremos doado mais ou menos 1 milhão de cestas básicas. Só para finalizar, Rosana, a questão do racismo. Eu acho que na questão de diversidade e inclusão é impossível hoje não falar da luta contra o racismo. O Brasil tem uma questão de racismo estrutural, nós entendemos isso realmente na veia quando aconteceu o evento de Porto Alegre, e nós criamos, a minha recomendação é criação de comitê de diversidade dentro das empresas, como a gente fez, com 9 membros no seu caso, que atuam, que dão o norte, que recomendam ações, são ativistas ou não, pessoas que entendem o assunto e que podem ajudar. Nós estamos longe, e nosso desafio, no fundo, é como, na hierarquia, eu consigo ter as mesmas proporções de negros, por exemplo, que tem na população brasileira. Só para te dar uma ideia, de diretores, temos 21% dos diretores que são negros. Pouco. Nós temos 34% dos gerentes que são negros. Nós temos mais ou menos 54% de primeiros, de cargos de responsabilidade que são negros. O censo brasileiro mostra que tem 56% da população brasileira que é negro pardo. Então, esses são os desafios, e sem falar dos minorizados, a Carla falou muito bem dos PCDs, LGBTs, os refugiados, a gente não pode esquecer dos refugiados, e o Brasil tem refugiados, equidade na questão do gênero, na questão de religião, e são esses temas que interessam a gente no Carrefour e, com certeza, no varejo. Muito obrigado. Stephanie, muito obrigada. Eu estava aqui prestando atenção nessa série de iniciativas que você citou, nos pilares econômico, social, ambiental e de governança. E eu passo a palavra agora para o Pedro, para perguntar o seguinte: Pedro, você já trouxe para a gente, na sua fala inicial, alguns cases de sucesso, né? Inclusive citou o Mover, que foi mencionado agora pela Carla, o movimento Nós. Iniciativas sustentáveis tomadas por uma determinada empresa são suficientes para torná-la uma integrante do sistema ESG? Uma pergunta complicada, né? Oi, Rosana, tudo bem? Primeiro, boa tarde a todos. Eu estava aqui na parte da manhã e falei um pouquinho, então esse é o contexto. De fato, Rosana, assim, o que eu acredito? Né? No fundo, a gente tem que ir além do muro das nossas operações. Né? Então, eu acho que para desafios tão complexos, né, tão urgentes e necessários, quanto todos esses que a gente colocou na mesa aqui, se a gente não tiver uma articulação multissetorial, se a gente não tiver governo, sociedade civil organizada, empresa privada junto, eu acho que a gente não vai conseguir avançar da forma como deve. Então, não adianta a empresa fazer o seu próprio trabalho. Na verdade, acho que a gente tem um papel, a gente tem que ir além, né? Evoluir além do compliance, evoluir junto, usando as fortalezas das nossas marcas, mas principalmente trabalhando em parceria, porque acho que é aí que vai fazer a grande diferença. E por isso que esse evento acho que é tão relevante, porque esse evento fala sobre colaboração, fala sobre acordos multissetoriais. Vocês estão sendo muito práticos, né, de trazer soluções e discutir soluções, então acho que tem um valor enorme aí. Dentro dessa linha, acho que a Carla falou do Mover, acho que é uma excelente iniciativa. A gente trabalha com programas de empregabilidade também, que foi falado, e várias empresas que estão aqui
tem um programa de formação de jovens, né, em comunidades de baixa renda, que é o Coletivo Coca-Cola. Várias empresas aqui presentes também estão juntos da gente nesse desafio. Mas eu acho que tem um dos desafios, né, e é muito difícil priorizar nesse contexto, né, porque tudo é relevante. Eu acho que o Brasil precisa avançar em muitas dessas agendas, mas quando ouvi o ministro Paulo Guedes de manhã, e quando você apresentou agora, Rosana, o mapa, né, eu vi que tem um tema muito forte ali de desperdício e economia circular. Então, eu acho que vale também trazer para a discussão a questão de gestão de resíduo sólido, porque a embalagem é um tema que vai permear grande parte do setor, mas a parte de desperdício, economia circular também. Então, eu acho que esse é um tema muito completo, que eu acho que todas as empresas aqui presentes, eu acho que a gente tem um potencial grande, né, de propor soluções, de acordos multissetoriais para endereçar esse tema. A gente até tem um bom exemplo, né, de um programa que foi co-criado aí junto com Coca-Cola, Ambev e outras milhares de empresas estão juntos também, que é o Reciclar pelo Brasil. Tem Danone, Braskem, Cargill, Nestlé, Vigor, Tetra Pak, além de Coca e Ambev. Eu acho que ele é um ótimo exemplo de empresas que entenderam que não faria sentido só focar nos próprios esforços da fábrica para dentro. Então, acho que é isso. Acho que essa é uma ótima oportunidade de trabalhar com acordos multissetoriais para poder avançar além, né, das iniciativas do muro para dentro. Olha, eu quero pedir perdão para o Stefan, que eu estou o tempo todo aqui falando Stefan, mas fui advertida aqui pela minha produção, que a pronúncia correta é o Stefan, é isso? Pardon, Mercier. Rosana, você está totalmente desculpada. Meu nome é relativamente fácil, meu sobrenome é impossível. Olha, tá vendo agora? Obrigada. Eu quero passar a palavra para o Márcio. Márcio, eu citei aqui no fórum uma iniciativa da JBS, que eu tive a oportunidade de conhecer mais aprofundadamente, que é o Fundo JBS pela Amazônia. E o que me chama a atenção nessa iniciativa é exatamente a possibilidade dessa coalizão com players interessados em criar uma bioeconomia para a Amazônia, melhorar a qualidade de vida das tribos indígenas, né, os guardiões da floresta, que detêm todo esse conhecimento ancestral. Então, como o Pedro acabou de falar, não adianta cada empresa viver ali no seu quadrado. Se não houver, de fato, um impulso para sair, parar de olhar para o próprio umbigo e buscar essa parceria, buscar essa união com outros players da cadeia, ESG é algo que não vai ser, de fato, implementado. Concorda comigo? Concordo plenamente. Rosana, antes de mais nada, boa tarde a você, boa tarde aos demais painelistas, boa tarde às pessoas que estão acompanhando aqui o nosso debate. É verdade, recentemente a JBS criou o Fundo JBS pela Amazônia, que tem como objetivo exatamente esse, ou seja, a gente olhar para além das nossas cadeias de valor e fazer mais do que a gente vem fazendo, né, ao longo dos últimos anos. A gente entende que não adianta você nunca vai ter um negócio sadio se o ambiente no qual o seu negócio está envolvido também não esteja sadio. Então, foi com esse propósito que a gente criou o fundo. O fundo, como você falou, ele tem alguns pilares estratégicos. Um deles é a gente apoiar aí projetos que enderecem a bioeconomia, ou seja, como que a gente pode gerar valor através dos ativos florestais e dos ativos naturais que a gente tem nesse bioma tão importante. Também o fundo olha muito para a questão de geração de renda para as populações locais, no sentido de ter modelos de produção de riqueza inovadores. Por exemplo, um dos projetos que a gente aprovou recentemente é para a gente fazer arranjos produtivos voltados para agrofloresta. Então, acho que todo mundo sabe, a gente tem uma legislação ambiental chamada Código Florestal, que coloca que cada propriedade, em todo lugar do Brasil, no caso da Amazônia, tem que preservar uma parte significativa da sua área de produção com vegetação nativa. O grande desafio é gerar valor em cima dessa vegetação nativa, principalmente daquela área que foi desmatada no passado e precisa ser recomposta. Então, esse projeto, né, só para exemplificar, dar uma ideia um pouco mais clara para
para quem está nos acompanhando, o propósito dele é que esse reflorestamento dessas áreas desmatadas, né, para cumprir com a legislação brasileira, seja feito também utilizando, né, árvores que produzem ativos comerciais, né? Então, você tem hoje uma discussão muito grande sobre a produção de cacau nativo na Amazônia, sobre a produção mais racional de borracha, ou seja, a retomada da produção de seringueiras de borracha natural, pesca em comunidades já linkadas com uma cadeia de produção, chegando até o varejo. Então, de fato, o fundo é uma experiência bastante importante, e eu acho que o curioso disso é como que nasceu a ideia do fundo JBS pela Amazônia aqui dentro da companhia. Então, a gente estava falando agora há pouco aqui sobre a questão da pandemia, né, que infelizmente ainda a gente está enfrentando essa situação, e a JBS foi uma das empresas, né, uma das principais doadoras, né, do ponto de vista corporativo, durante essa época da pandemia. A gente tem o programa Fazer Bem, Faz Bem, e a partir da experiência desse programa, a empresa entendeu a capacidade que a gente tinha de fazer a diferença, de fazer a coisa chegar lá na ponta, lá no chão, né, e atender as demandas que a gente vê, né, num país tão carente como o nosso. Esse programa ele tinha todo esse viés voltado para a questão aí de saúde pública, né, o tal do pilar social aí do nosso ESG, e ele foi, na verdade, a semente, o grande motivador que fez a empresa pensar por que não fazer a mesma coisa pelo lado ambiental, inclusive porque o lado ambiental é a questão pelo qual mais a companhia, na verdade, é demandada aí por diferentes stakeholders, né? Então, emendando já um assunto no outro, né? O Stefan levantou já um pouco a bola dessa questão toda. A JBS, falando um pouco, todo mundo sabe, né? A maior empresa de produção de proteínas do mundo. A gente trabalha com proteínas brancas, aves e suínas, e também, né, com proteína vermelha, né, com a produção de carne a partir de bovinos. Quando a gente fala na nossa operação aqui no Brasil, para a carne bovina, né, a operação da Friboi, a gente tem 100 mil fornecedores potenciais. Então, é um universo enorme, né, que a gente atinge diretamente, e aí a capacidade que a empresa tem de transformação, né, a partir de ações dentro da sua cadeia de fornecimento. Eu acho... Houve uma interrupção na fala do Márcio. Aliás, na de todos, né? Agora voltaram. Voltou? Agora voltou, Márcio, vamos lá. Então, retomando, né, para a gente poder concluir, eu estava dizendo que eu acho que hoje as duas palavras mais importantes que a gente tem dentro da companhia, que orientam aí boa parte das nossas ações, das nossas ações estratégicas, das nossas ações no chão, são a questão do carbono, né, e a questão da rastreabilidade das cadeias. Eu acho que a questão da rastreabilidade, que a gente pode também chamar aí de transparência nas cadeias de valor, e na indústria de proteína a gente chama aí de rastreabilidade, é algo que veio para ficar. Os consumidores, eles cada vez mais têm essa demanda de entender de onde veio aquele produto, né, que está no dia a dia, que está no prato de comida ali, né, dentro da casa dele, como foi produzida, né, foi colocado aqui também, né, não só a questão de se prevenir desmatamento, mas também se olhar as questões de bem-estar animal, as questões de condições de trabalho, né, as questões sociais, onde estão envolvidos os trabalhadores. E nesse sentido, né, falando um pouco aí de cases de sucesso, a JBS tem desde 2009 uma política de compras responsáveis que utiliza critérios de sustentabilidade para análise e seleção de 100% dos seus fornecedores de gado. Naturalmente, o critério central é o critério de desmatamento. A gente tem tolerância zero com desmatamento dentro da nossa cadeia. Agora, como eu falei, o grande desafio eu estou aqui em São Paulo, como é que eu vou saber o que acontece numa fazenda no interior do Pará em termos de desmatamento? Então, esse desafio foi um desafio que foi colocado há 10 anos atrás para a companhia e que fez com que a gente criasse um sistema de monitoramento por imagens de satélite que monitora hoje todo esse contingente de fornecedores diariamente. Diariamente, a gente tem que comprar matéria-prima, né? A gente compra 35 mil cabeças de gado todo dia para mover o nosso negócio, e eu tenho que ter certeza se todas essas fazendas fornecedoras estão de acordo com os nossos critérios de sustentabilidade. Para isso, a tecnologia é fundamental, como eu falei, a gente usa maciçamente imagens de satélite, cobrindo uma área de produção hoje, só para vocês terem uma ideia, fazendo mais uma vez uma brincadeira com o Stefan do Carrefour, uma vez e meia a área da França, o que a gente tem aqui coberto aí por monitoramento por imagens de satélite. Mas o desafio não termina aí, né? A despeito do fato da gente ter um sistema maduro, um sistema que é auditado por terceira parte, a gente publica os resultados,
ter acusado 100% de conformidade da cadeia, existe o chamado elo anterior da cadeia do gado, né? Diferente de produtos agrícolas, né, onde o produtor vai da semente até o produto final, o boi é bem mais complexo, é um produto de ciclo longo, que demora aí entre 24 a 36 meses para estar pronto, e isso explica porque essa cadeia se segmentou em um pecuarista que produz bezerro, um pecuarista que produz boi magro e, finalmente, um pecuarista que produz o boi gordo e que vende para os frigoríficos, que vende para a JBS. Então, esse sistema todo que a gente desenvolveu, ele tem muita assertividade no último elo dessa cadeia com que a gente se relaciona, mas agora a gente criou uma nova estratégia chamada Plataforma Pecuária Transparente, que nasce com o objetivo de se tornar setorial, né, e de abranger todo o setor, usando aí tecnologia blockchain, para que a gente possa identificar os elos anteriores da nossa cadeia e aplicar para esses fornecedores, dos nossos fornecedores, os mesmos critérios de sustentabilidade que a gente tem. Para finalizar, eu acho que a palavra da vez, como eu falei, por um lado é a rastreabilidade, mas por outro, o que vai fazer a mudança é uma integração maior entre processadores, da mesma maneira, se falou muito aqui da integração, né, entre pares, da integração entre o varejo e o processador. O que o Brasil está vivendo hoje, em particular na pecuária, é um movimento para se tentar melhorar ou se conseguir uma integração maior entre o produtor de matéria-prima, o pecuarista, e os processadores, né, no caso a JBS. Então, para isso, a gente tem vários programas que a gente desenvolveu para fazer esse relacionamento, ser um relacionamento, né, que vai além da questão da venda da matéria-prima, onde a gente possa atuar em diferentes agendas, endereçando as melhores práticas de bem-estar animal, aumento de produtividade, que é a melhor receita para acabar com o desmatamento, é você produzir mais sobre a mesma área, melhorar a gestão das fazendas. Infelizmente, a maior parte dos produtores, eles têm práticas de gestão muito aquém do necessário, eles mal sabem se a fazenda está dando lucro ou prejuízo, e, naturalmente, as questões de sustentabilidade. Para isso, inclusive, a gente montou 10 escritórios verdes, esse é o nome que a gente deu, nas nossas unidades na Amazônia, com recursos bastante significativos para poder ajudar todos os produtores que têm problemas ambientais a fazerem a regularização ambiental das suas fazendas, seguindo o Código Florestal, e endereçar a questão do aumento da produtividade. Então, eu acho que é isso, como eu falei para vocês. A gente pode voltar numa segunda rodada a falar um pouco de carbono, que eu acho que é o guarda-chuva que vai envelopar toda essa discussão, mas eu acho que essa integração maior com a cadeia de fornecimento vai ser a bola da vez para os próximos anos e vai levar a gente para um outro estágio em toda essa discussão. Muito bem. Obrigado. Eu quero dizer que vocês todos são extremamente sedutores na fala, mas agora, com relação à próxima pergunta, vocês precisam ser sucintos e objetivos. Tá? É uma pergunta comum a todos vocês. Quais são os 3 principais desafios e propostas para solucionar esses desafios da agenda ESG que a cadeia nacional de abastecimento precisa eleger como prioritário, como essencial para a gente transformar e conseguir integrar o sistema ESG, internalizar as premissas do sistema ESG? Então, apenas 3 desafios e propostas para solucionar esses desafios. Compreenderam bem a pergunta? Vocês terão 30 segundos para cada um para falar para mim quais são esses 3 mais importantes, os 3 prioritários. Agora eu quero ver. Flávio, quer começar? Posso, claro, não tem problema não. Como eu disse na primeira vez, eu acho que a eficiência energética ela tem que ser um tema bastante latente aqui, visto da necessidade de reduzir o consumo de energia, ponto. Um segundo ponto de muita relevância é uma economia reversa. Então, vou dar um exemplo da energia. Todos os supermercados têm um transformador. As PFL pretendem fazer até 2024 a reforma de 40 mil transformadores, incluindo a rede e do mercado. Então, existem bastante soluções para poder trabalhar com essa como que eu digo, essa economia circular. Você tem que fazer, de fato, aí, trazer esses equipamentos assim, que hoje estão utilizados, voltar para ser transformado em equipamentos novos. E, por último, e não menos importante, o consumo de energias renováveis. Hoje tem inúmeras tecnologias, desde um gerador que gera energia por gás natural e não mais por diesel, até placas fotovoltaicas, onde próprios supermercados podem gerar a sua própria energia e consumir sua própria energia. Então, consumo de energia sustentável, cadeia reversa, como economia circular e eficiência energética.
Aproveitando o seu gancho aqui, vou fazer propaganda de um artigo que eu escrevi para Um Só Planeta, Hidrogênio Verde, porque ela é considerada a menina dos olhos da transição energética. Fiz uma pesquisa extensa e muito interessante, é o combustível do futuro. Arthur, sua avaliação, 3 desafios, 3 propostas. Está com o microfone mutado, Arthur. Desculpa, gente, isso acontece sempre, hein? Bom, o primeiro desafio eu coloco aqui é a redução de emissão de gases de efeito estufa, tá? Eu acho que aí tem muito a ver com a questão, já propondo, né, a questão da educação e da mão de obra, né, que eu acho que a gente precisa qualificar e valorizar os bons técnicos que a gente tem do setor, e aí falando muito na área de refrigeração, né, das lojas, é o setor que todos sabem, dentro de um supermercado, é o setor que mais consome energia, juntamente com o ar-condicionado. E, de novo, aí entra o meu segundo desafio, como a gente promove eficiência energética, né, do nosso setor. Né? E acho que nessa área, a ciência, a tecnologia tem muito para ajudar. Eu acho que a proposta, né, já pensando aqui no que a gente pode fazer, investir, inovar em inovação, buscar a pesquisa sobre tecnologias que existem, estão disponíveis. Muitas dessas tecnologias não necessariamente representam um custo adicional, muitas dessas tecnologias podem trazer um retorno melhor sobre o investimento que é feito, e eu acho que a gente tem muito espaço para buscar sustentabilidade através desse meio. Né? Muito bem. Desculpa. Obrigada, Arthur, pelas suas considerações. Carla, sua avaliação sobre os 3 principais desafios e propostas para solucioná-los, para que a gente possa, de fato, integrar a agenda ESG, a cadeia nacional de abastecimento. Quais são as prioridades na sua avaliação? Vamos lá, eu vou ficar com 2 de meio ambiente e uma do social. As 2 de meio ambiente também voto no carbono, combater aquecimento global. A minha proposta de solução para isso é que cada empresa tenha suas metas de carbono definidas. O grande objetivo no longo prazo deveria ser o net zero, que a gente fala do carbono. Cada uma faça a mensuração, escopo 1, escopo 2, escopo 3 de carbono e tenha metas factíveis para cada realidade de redução disso daí, faça o acompanhamento e prestação de contas com transparência. Segundo desafio, economia circular. A gente tem a PNRS, que é a Política de Resíduos Sólidos, com todos os seus desafios e complexidades, como o Pedro, o colega da Coca-Cola, falou muito bem. Precisamos entender, e aí como proposta de solução, que essa é uma responsabilidade compartilhada entre os diferentes elos da cadeia. Então, agir em parceria, agir em rede, para a gente ter efetivamente uma economia circular e uma reciclagem efetiva, lembrando de todas as pontas. E o terceiro, puxando pelo social, eu já falei sobre diversidade e inclusão, então não vou repetir aqui, vou usar a minha oportunidade para eleger um terceiro aqui dentro do social, que é a questão das empresas terceirizadas, né? Algo que afeta todas as empresas no Brasil, e o quão complexo é você monitorar toda a sua cadeia de valor e as suas terceirizadas, com as diferentes nuances que isso vem, não só no meio ambiente, como também no social, qualidade de trabalho justa, enfim, qualidade de vida. O Stefani trouxe muito bem a questão dos refugiados também, então eu acho que a solução para esse ponto dos terceirizados também é na linha da atuação em cadeia. Eu estou repetindo e insistindo muito nisso, porque eu acho que essa é a solução, agir em grupo como uma coalizão, unidos. Muito bem, Carla, você citou o Net Zero, eu vou além, para o Climate Positive, para as empresas que capturam mais carbono do que emitem. Essa sim deve ser a lógica da empresa sustentável. Já há grandes exemplos aqui no Brasil, né? Sobretudo naqueles setores mais sensíveis a essa questão de redução de emissões de carbono. Stepan, como ça va la prononciation en français, hein? Agora eu fiz bem, hein? Você está mutado, Stéphane. Oh, je vois que tu parles bien le français. Superbe. Eu tenho 2 de meio ambiente e social. Meio ambiente, clima. Eu acho que realmente a questão-chave é emissões de gás e a redução de emissões de gás.
com metas claras. Eu vou repetir um pouco, porque a Carla, realmente, eu estou praticamente igual a Carla. Isso é interessante. Metas definidas, nós temos, por exemplo, uma meta que até 2030 vamos reduzir de 30% até 40%, 50%, para realmente chegar a uma companhia neutra em termos de emissão de gás. Isso vai ser cada vez mais importante. O segundo, de meio ambiente, é a questão da economia circular. Eu acho que ela engloba vários aspectos. Reciclagem, a gente falou bastante da Política Nacional de Resíduos. Entre nós, ela foi votada, aprovada em 2010, teve até 2014 para entrar em vigor. Até hoje, o setor público não aplica a PNRs e nós somos prejudicados pelos fiscais que vêm checar aonde que o que a gente faz do nosso resíduo. Bom, isso é uma parêntese, mas eu acho que isso é muito importante também. O terceiro, para mim, tem a ver com diversidade e inclusão, sem dúvida, e aí são mais a questão das metas para que dentro da organização, em todos os níveis da organização, tenha proporção igual àquela do censo, por exemplo, de negros e pardos, que a gente trata de uma forma correta os minorizados, e essas questões, mas eu diria realmente como que eu tenho dentro da organização as proporções igual ao censo de negros e pardos. Eu acho que isso é um ponto bem relevante. Então, são os 3 itens que eu elegeria. Muito bom. Obrigado, Stefan. Pedro, sua vez. Eu estou bem alinhado com o Stefan, acho que a gente vai escolhendo os mesmos. E um pouco com a Carla também, acho que tem um consenso aqui que é legal. Bom, solução de economia circular, que aí passa a gestão de resíduo sólido, né? Eu acho que a cadeia de abastecimento tem um poder de se retroalimentar em todo o seu processo, então acho que esse é um ponto super importante. Diversidade e inclusão, já foi dito, tema urgente no país hoje, e também redução de pegada de carbono, super relevante, e como forma de resolver e solucionar, primeiro, colaboração intersetorial, e reforçando o que já foi dito também, meta e compromisso formal de todos. É isso aí. Márcio, sua avaliação sobre os 3 desafios e propostas para solucioná-los, para que a Agenda ESG seja de fato integrada à cadeia nacional de abastecimento. Quais são as prioridades no seu ponto de vista, Márcio? Rosana, dado um pouco sintético, eu vou direto ao assunto. Vou voltar aí à questão da pecuária. Tá? Quando a gente fala aí na questão de mudanças climáticas e no nosso compromisso Net Zero 2040, onde a empresa se comprometeu a zerar o balanço de suas emissões líquidas de gases causadores do efeito estufa, as emissões diretas e indiretas e compensar as emissões residuais, a gente bate num desafio enorme que é como é que a gente vai endereçar a redução de emissões de carbono numa cadeia de fornecimento, né, com milhares de pecuaristas com quem eu não tenho um contato direto e uma capacidade pequena, né, de influenciar suas práticas de produção. Mas esse é o desafio que está dado. Então, compartilhando um pouco com os colegas, se a gente pega uma fazenda de pecuária com pasto degradado, essa fazenda, para além da questão do desmatamento, que também é uma fonte importante de gases causadores de efeito estufa, principalmente no Brasil, e como eu já falei, já desde muito tempo a gente vem trabalhando para prevenir desmatamento na nossa cadeia, mas avançando para outros elos, outros pontos dessa discussão, como eu estava falando, do sistema de produção em si. Uma fazenda com pasto degradado, ela emite carbono. Uma fazenda que faz um bom manejo de pasto pode reduzir em até 80% as emissões, né, associadas ao sistema de produção de carne. Uhum. E uma fazenda fazendo integração lavoura-pecuária, produção de soja, milho e boi, que é a grande tendência do agronegócio brasileiro, ela passa a ser carbono negativo, né? Ela sequestra mais carbono, interioriza esse carbono no solo do que ela emite ao longo do seu processo de produção. Então, hoje, a gente está muito comprometido, como eu falei, em avançar para dentro da porteira dessas fazendas, ajudar esses produtores a melhorarem a produtividade, melhorarem a qualidade das suas pastagens e, naturalmente, criando toda uma tecnologia para que a gente possa medir a emissão de carbono associada à nossa cadeia de valor de ponta a ponta, de estabelecer um baseline, estabelecer essa estratégia de redução e atingir esse objetivo, né, de tornar a nossa compra de matéria-prima, ou seja, a pecuária brasileira, carbono neutro. Esse é o nosso objetivo. Muito legal. Eu acho que
Se a gente fizer isso, vai ser um grande impacto no nosso ESG. Com certeza. Márcio, muito obrigada. Olha só, enquanto os nossos painelistas estavam aqui fazendo as suas explanações, contribuindo com sugestões, apresentando os cases de sucesso, a nossa produção já conseguiu organizar algumas ideias de desafios e propostas aqui no nosso painel eletrônico. E é sempre bom asseverar que essas ideias e propostas estão classificadas dentro dos pilares ESG, sempre sob a perspectiva dos pilares econômico, social, ambiental e de governança, vinculando, inclusive, com as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, vamos dar uma olhada aqui, para saber o que foi estabelecido em termos de desafios e propostas. Primeiro, do pilar econômico da agenda, grande desafio, desperdício. Aliás, esse, de fato, é o assunto que predominou hoje aqui nas mesas do nosso fórum. Proposta para solucionar: eficiência energética, qualidade dos produtos, economia circular. Outro desafio: economia circular, como solucionar? Coalizão entre os elos da cadeia, agir em rede. Diversidade e inclusão, um desafio muito bem destacado pela Carla. Proposta para solucionar: promoção da equidade racial, liderança, capacitação e conscientização. Outro problema que a gente precisa enfrentar: combate à fome. Como fazer isso? Através da doação de alimentos. Empregabilidade de jovens. A proposta para solucionar ficou em aberto. De repente, aqui, depois que a gente eleger os nossos temas prioritários, a gente pode dar uma passadinha sobre essa questão da empregabilidade de jovens, até porque esse é um setor de grande potencial de geração de emprego. Educação: como solucionar a formação de jovens, redução do racismo estrutural. Como solucionar essa questão? Comitê para programa de diversidade. Redução de desigualdades, formação de jovens, redução de emissão de carbono, redução de gases do efeito estufa na refrigeração, cadeia do frio. O Arthur também mencionou esse assunto. Gestão de resíduos, como solucionar, reciclagem e reaproveitamento. E logo em seguida nós tivemos outros desafios apresentados aqui, como emissão de gases, mudança climática, que foi bastante destacado aqui pelos nossos painelistas, criação de uma bioeconomia, né? Como é que se faz isso? Através da valorização de ativos florestais e modelos inovadores de geração de renda, negócios agroflorestais. Falamos também da redução do desmatamento como um grande desafio que o Brasil tem. Importante, então, seria fazer o monitoramento das fazendas, produzir mais por área, preservar Cerrado e Amazônia. Quando se fala de redução de emissão de carbono, uma das soluções seria ter metas para redução, net zero, como a Carla também acabou de falar. No pilar da governança, o que foi apresentado? Gestão das empresas terceirizadas, que a Carla também mencionou, e a solução seria agir em grupo. Então, como vocês veem, foram ideias muito interessantes, mas agora chegou a hora de escolher 3, apenas 3. Né? Vocês aí, com certeza, querem incluir vários outros, mas agora a gente precisa escolher apenas 3 principais desafios e propostas que surgiram aqui da nossa conversa muito produtiva. Eu vou convidar, então, os nossos painelistas e os nossos participantes da plateia virtual para a gente fazer a votação. Para votar é super simples, você acessa o link que recebeu pelo chat, faz o login com seu e-mail, e daí vai aparecer a tela de votação com os desafios e propostas que foram produzidos durante essa mesa. Mas é como eu estou falando, hein? Só podem ser 3 opções. Você seleciona todas elas de uma vez e depois clica em confirmar. Ai, Rosana, eu queria apertar em desperdício, mas acabei colocando emissão de gases. Não tem problema, enquanto a votação estiver aberta, você pode corrigir o seu voto sem problema nenhum. Então, vamos começar agora? 1 minuto para a nossa votação. Muito bem, já temos aqui o resultado da votação da mesa 5, que traz hoje cases de sucesso da cadeia de abastecimento. E vou dar uma olhada aqui no nosso painel para ver de que forma
essas 3 propostas prioritárias, né, de solução desses desafios aparecem aqui para a gente. Vamos dar uma olhada? Ó. Em primeiro lugar, desperdício no pilar econômico da agenda ESG. Como solucionar? Por meio de eficiência energética, qualidade dos produtos, economia circular. O segundo desafio apontado em maior número aqui foi economia circular. Também dentro do pilar econômico da agenda ESG, e a proposta para solucionar essa questão da economia circular seria uma coalizão entre os elos da cadeia, agir em rede. Gestão de resíduos foi o terceiro desafio apontado. Como proposta para solucionar seria reciclagem e reaproveitamento. Eu acho que esses 3 desafios e propostas aqui batem exatamente com o que a gente discutiu, né, pessoal? Acenem positivamente para mim. Alguém discorda? Não, né? Eu acho que está exatamente dentro do escopo que foi discutido. Desperdício, aliás, apareceu em todas as mesas, economia circular e gestão de resíduos. Então, acho que foi, de fato, muito proveitoso. A gente conseguiu resumir aqui, né, depois de tantos cases, depois de tantas reflexões, o que é mais importante na visão de vocês para a cadeia nacional de abastecimento. Tá bom? Eu vou só perguntar para a minha produção se a gente tem tempo de repercutir perguntas. Infelizmente não, né? A gente está com um tempo realmente avançado. Então, já chegou a hora de eu me despedir dos painelistas, ou posso ficar mais um pouco com eles? Pessoal, terei que dar tchau para vocês. Muito obrigado pela participação, foi muito proveitoso. Vocês agregaram muito ao nosso debate e eu espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Um beijo e até lá. Obrigada a todos. Quero aproveitar também e me despedir aqui da nossa plateia virtual, que acompanhou aqui, ó. Eu observei o tempo todo eles muito atentos a todos os debates aqui do nosso fórum. Um beijo e vocês continuam por aqui, né? Porque daqui a pouco a gente tem essa fase final em que 15 setores, 15 representantes das entidades de classe estarão aqui para a gente produzir a visão institucional da cadeia de abastecimento no Brasil. Tá bom? Até já, pessoal. Um beijo. Muito bem, agora eu estou com uma incumbência de convidar para o nosso fórum o Márcio Milan, que vai... Ele já está aqui, ó, conosco. Márcio, como vai? Eu estou te observando aqui pela plateia virtual e vendo que você está com a gente desde cedinho, né? Então, Rosana aí e demais, está me ouvindo, Rosana? Eu estou ouvindo bem. Porra, que legal. Então, queria inicialmente aí, dar boa tarde a todos, agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo e que nós vamos chegar agora, Rosana, aqui num tema bastante relevante, que eu diria, que é o Rama. Quero falar um pouquinho aí para todos sobre um programa que a Abras tem e que desenvolveu ao longo do tempo. Então, o que é o Rama? O Rama é um programa de rastreamento e monitoramento de alimentos que, além da rastreabilidade, que é o caminho percorrido pelo produto até chegar ao supermercado e, consequentemente, na mesa do consumidor, também é monitorado os defensivos agrícolas que são aplicados e se estão dentro dos limites permitidos pela legislação. E isso não é de hoje. Nossa jornada começou há 11 anos, quando demos início ao primeiro projeto piloto do programa. Com a sua evolução satisfatória, ele foi validado e reconhecido pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e também pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Um dos exemplos práticos que vejo hoje do Rama, e isso serve de motivação para toda a cadeia produtiva, é ver os produtores buscando soluções dentro da porteira para que o consumidor receba produtos de melhor qualidade e mais seguros. A adoção de novas embalagens, além de ajudar a expor melhor o produto para o consumidor, ajuda o supermercadista a reduzir o manuseio dos alimentos in natura e, consequentemente, o desperdício,
E falar em desperdício foi um dos assuntos mais debatidos aqui até agora. E hoje, ter tomate, a laranja, a abobrinha, embalados, com a marca da empresa, um QR Code para que o consumidor saiba quem produziu, já é um diferencial para os fornecedores e mais uma segurança para o consumidor. E muitos fornecedores que participam do Rama já perceberam esse diferencial. Claro que esse resultado não foi colhido do dia para a noite, mas é fruto de muita dedicação dos produtores lá dentro das porteiras. Mas o mais importante que o tempo é que o amadurecimento dos envolvidos foi essencial para que o Rama, que é um programa voluntário, estivesse hoje à abrangência nacional de estar presente em 69 empresas supermercadistas. Ter um volume crescente de alimento rastreado é também um indicador de que estamos no caminho certo, e foi o que ocorreu no último ano, quando houve um aumento de quase 25% no volume rastreado em relação ao ano anterior. Mas não é só o volume que é um bom indicador, mas o índice de conformidade das amostras também é um bom indicador. Ele nos dá um sinal de que há um avanço nas boas práticas de produção lá no campo, pois 79% das amostras coletadas nas lojas no último ano estava em conformidade. E quando falamos de uma grandeza como o Rama, não olhamos apenas os resultados, mas as metas estabelecidas. Para este ano de 2021, a nossa meta é rastrear um total de 2,6 milhões de toneladas de alimentos, chegar a 2.400 amostras coletadas nas lojas e ainda ampliar, chegando a 83% o índice de conformidade do programa. Treinamento e capacitação. A Escola Nacional de Supermercado construiu e disponibilizou gratuitamente o curso de rastreabilidade, o Rama, para todas as lojas. Assim, para todos os elos da cadeia de abastecimento que querem levar alimentos mais seguros aos consumidores, temos o Rama. Por esses e outros resultados, fica fácil comprovar o quanto o Rama é forte, o Rama é autêntico e o Rama é essencial para quem produz, para quem comercializa e para quem consome os produtos in natura. Rosana, queria chamar agora o vídeo que complementa todas essas informações e um balanço de tudo aquilo que fizemos no ano de 2020.
Márcio Milan, estou encantada com o Rama, não tinha noção da amplitude, da dimensão desse programa maravilhoso. Parabéns a Abras pela grande iniciativa. E olha, você tem toda a razão em estar cheio de orgulho, trazendo para a gente aqui informações sobre essa grande iniciativa. Com o perdão do trocadilho, tomara que o Rama se espalhe pelo país. Só queria aproveitar a oportunidade e agradecer a todos aí, até comentar um último ponto, que o Rama hoje ele é reconhecido internacionalmente. E nós apresentamos, há 2 anos atrás, na Alemanha, em Berlim, para 100 países, um case do Brasil. Então, ele se tornou também, ele ultrapassou as fronteiras do Brasil, e hoje é um programa internacional. Com isso, eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado esse momento tão importante nesse evento que está sendo promovido pela Abras, e um agradecimento especial ao nosso presidente Galás. Obrigada, Márcio. Um beijo para você. Até a próxima.